Bom dia, turma. Bom dia, oitavo ano. Aqui é a professora Camila, professora de Filosofia, e hoje nós vamos dar início aí a uma nova unidade, ao segundo bimestre. Nessa nova unidade, nós temos o tema aí, decidir sobre ideias. Na unidade passada, nós problematizamos um pouco sobre a liberdade, a nossa liberdade, e o quanto realmente podemos dizer que somos livres. Devido aí a alguns acontecimentos naturais, aos nossos desejos. Então, o quanto isso pode interferir e limitar a nossa liberdade. Então, isso aí foi um pouquinho do que nós problematizamos e estudamos no capítulo anterior. Nessa nova unidade, nós vamos estudar um pouco sobre os nossos pensamentos e o quanto nós podemos dizer que pensamos livremente, o quanto os nossos pensamentos são livres de interferências externas, como outras pessoas, a mídia, enfim. O quanto essas interferências podem influenciar na forma como pensamos. Então, essa nova unidade ela vai ser baseada nesses pontos que eu coloquei agora para vocês. E também o intuito de estudar, na verdade, sobre os pensamentos, sobre essas interferências, é fazer com que vocês reflitam sobre o quanto essas interferências elas são responsáveis por influenciar na forma que pensamos, em tudo aquilo que pensamos, na verdade, o quanto elas podem, de alguma forma, interferir ou contribuir no que pensamos. Logo na segunda página, na página 2, na verdade, o autor ele já vai nos trazer aí uma imagem dessas nuvens que eu coloquei para vocês, mas que vocês também podem acompanhar no livro didático. Então, eu vou pedir para vocês fazerem, na verdade, um exercício lúdico de imaginação. Então, quem nunca aqui viu uma nuvem de alguma forma e logo reportou aquilo a uma imagem, um objeto, alguma coisa. Então, será que esse pensamento que nós temos quando vemos essas nuvens, o formato dessas nuvens, será que esse pensamento ele é realmente porque a nuvem tem esse formato ou porque de alguma forma existe uma influência que nos faz pensar que aquela nuvem tem determinada forma? Então, eu quero que vocês pensem, façam esse exercício lúdico aí de imaginação e pensem um pouquinho sobre isso. E também fazer aqui uma analogia entre os pensamentos, nossos pensamentos e as nuvens. Por exemplo, eu formulei aqui 4 perguntinhas para orientar vocês nessa reflexão. Então, a primeira, os pensamentos, eles surgem de forma semelhante à das nuvens? Podemos dizer que os nossos pensamentos são formados semelhante à formação das nuvens? Eles têm uma forma realmente, assim como nós vemos nas nuvens? Eles se modificam assim como as nuvens? Eles podem se transformar ao longo da vida? E a última pergunta, eles desaparecem tal como as nuvens dissipadas pelo vento? Eles podem desaparecer, esses pensamentos? Então, essas são algumas perguntinhas para vocês fazerem essa reflexão, essa analogia aí com essa formação dos pensamentos e também das nuvens, tá certo? Logo abaixo dessa imagem, na página 2, vocês podem notar que o autor ele colocou diversas perguntas para que a gente possa dar início a essa unidade e também para nortear o nosso pensamento, a nossa discussão, a nossa reflexão. Então, eu separei 4 perguntinhas, mas vocês podem acompanhar a restante aí no livro de vocês. Primeiro, é possível escolher meus pensamentos? É possível escolher aquilo que eu penso? É, é possível produzir aquilo que eu penso?
Os pensamentos que tenho são realmente meus? Então, será que tudo aquilo que eu penso, que está na minha mente, é realmente meu? Ou pode, de alguma forma, sofrer alguma interferência, ter alguma interferência externa? A próxima pergunta. Como diferenciar os meus pensamentos e o dos outros? Como eu posso distinguir o que eu penso é meu ou é do outro? Como eu posso separar, fazer uma divisão aí dos meus pensamentos e do pensamento dos outros? Qual o papel dos meios de comunicação na formação dos nossos pensamentos? Hoje em dia, é bem comum vermos aí, principalmente nas redes sociais digitais, que existem diversas pessoas que produzem conteúdos diversificados em relação a muitas coisas, mas que produzem esses conteúdos que são chamados, inclusive, de influencers digitais. Então, na maioria das vezes, a gente consome esse tipo de conteúdo em que eles produzem. Isso é só um exemplo, mas também tem outros meios em que a gente pode ter contato com esse meio de comunicação, a TV, filmes, enfim. Mas em relação a essas pessoas que produzem esses conteúdos, por exemplo, até que ponto essa produção de conteúdo ela interfere em nossos pensamentos, naquilo que pensamos? Será que realmente a gente sofre uma interferência em relação àquilo que o outro produz? Então, eu quero que vocês pensem também sobre isso. Aqui embaixo eu coloquei também para vocês que desde a Grécia Antiga, né, na Antiguidade, a filosofia, ela busca que nós façamos aí uma reflexão filosófica e também a incentivar que o ser humano ele busque pensar, ele busque raciocinar e também desenvolver suas próprias observações e formar seus próprios pensamentos daquilo que existe ao seu redor. Então, como vocês podem ver, a filosofia ela busca que nós façamos essa reflexão, assim como eu estou propondo para vocês aí, desde muito antes, desde a Grécia Antiga, desde a Antiguidade. Então, até hoje, o intuito da filosofia, de uma reflexão filosófica, é justamente essa. É para que a gente busque pensar, que a gente busque raciocinar e com isso que a gente produza os nossos próprios pensamentos daquilo que a gente observa ao nosso redor. Então, a gente pode ver aí que hoje não é diferente. Desde a antiguidade até hoje não é diferente essas que a filosofia nos pede. Para encerrar a nossa aula, eu coloquei um trecho aí do livro, na página 3, vocês podem acompanhar no livro de vocês, que tem a seguinte pergunta: você pensa por si mesmo? Diante dessas reflexões que nós já tivemos aqui na primeira unidade e também agora nesse início dessa segunda unidade, a gente pode dizer que nós pensamos por nós mesmos? Você pensa por si mesmo? Eu quero que vocês, na verdade, façam aí um exercício de pensar sobre o pensamento, na verdade. Então, comece refletindo. Você acredita que pensa por si mesmo? Considera-se livre para escolher os seus pensamentos? Será que os pensamentos que você chama de seus podem realmente ser considerados seus? Talvez lhe pareça um pouco absurdo cogitar que estamos em sua mente, que estando em sua mente eles não lhe pertencem. Mas seria possível tê-los recebido de alguém? Então, na verdade, aí, o intuito é fazer você pensar a respeito daquilo que você pensa. Então, será que o que nós produzimos em relação aos nossos pensamentos são realmente nossos? Será que esses pensamentos, de alguma forma, a gente não recebe eles de alguém ou de algo? Será que isso não pode interferir nesses pensamentos? Então, vocês vão ficar aí com essas perguntinhas para vocês refletirem.
A aula de hoje vai acabar por aqui. Na próxima aula a gente vai dar início a essas discussões e também eu vou passar uma atividade para vocês que vai estar aí na página 3, mas que no chat, durante o chat, eu vou explicar para vocês melhor. Qualquer dúvida, vocês me perguntem por lá que eu vou responder, tá certo? Vou estar disponível para responder. Então, fiquem todos bem, tenham um bom dia e qualquer dúvida é só perguntar. Até mais.